Começa agora o programa que vai fazer você buscar o judiciário brasileiro. Quanto é? Quanto é? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quanto é? Quanto é? O programa que vai fazer você conhecer o valor das indenizações no Poder Judiciário Brasileiro. Todos os casos aqui trazidos por mim são casos verídicos e isto não é um programa de humor. Imagina comigo a seguinte situação. A pessoa está indo para casa de moto juntamente com outro colega. A pessoa trabalhou o dia inteiro e chegou então o momento de retornar a casa. Chegando próximo da residência, a pessoa verifica que há um veículo policial estacionado bem em frente à casa. Ato contínuo, o policial vai até a pessoa que está na moto. A pessoa que está na moto, num ato até mesmo de instinto, questiona qual é a razão da abordagem policial. E nesse momento o policial, que estava acompanhado de mais um, acha que o sujeito estaria faltando com o respeito devido para com a autoridade ao simplesmente questionar qual era a razão de estarem dois policiais em frente à casa dele. Consequentemente, deu voz de prisão e, como o rapaz ele resistiu ao contato físico do policial, que de pronto queria algemá-lo, então o policial começou a utilizar a força e a agredi-lo. E a esse policial que abordou inicialmente o rapaz, que era o dono da casa, juntou-se o segundo policial que com ele estava. E então ambos começaram ali a utilizar a força para poder manter o rapaz preso. Como todo esse fato que eu estou narrando aconteceu muito próximo da residência dele, a família do rapaz foi até a rua. E quando eu digo família, eu falo da esposa e de uma menininha de 9 anos que era filha dele. A filha, especificamente, ao ver o pai naquela situação, já deitado no chão com os policiais ali batendo nele, ele inclusive com as mãos no rosto, a filha se atira à perna dele e o segura pela perna. Não faz isso com meu pai. E então um dos policiais saca a arma e dá um tiro na perna da pessoa que estava ali sendo imobilizada. Os policiais, depois de talvez se darem conta acerca da gravidade da situação, se ofereceram para levar o rapaz até o hospital. As pessoas presentes, e começou a haver um aglomero de pessoas, elas não permitiram que os policiais levassem o sujeito baleado. Então chamaram o SAMU e o SAMU fez o atendimento no local. É lógico que dessa situação decorreu um processo no qual o ofendido buscou uma indenização junto ao Poder Judiciário. E aqui nós chegamos ao ponto alto do nosso programa Quanto é? Quanto é? Porque eu quero saber de vocês qual é o valor da indenização nesse caso. Opção A, R$65 mil. Opção B, R$40 mil. Opção C, R$300 mil. Opção D, R$10 mil. Bom, gente, você vai pensando e eu já vou aqui fazer algumas considerações a respeito desse processo que busca obter uma indenização não do policial diretamente, mas do Estado ao qual ele está vinculado. Os agentes, eles quando cometem algum tipo de erro que venha a gerar responsabilização, eles são substituídos processualmente pelo Estado ao qual são vinculados, ou pelo município, se for o caso. No caso aqui, era a polícia do Estado de Minas Gerais. Então, o Estado, ele se subroga na situação.
E em relação à responsabilidade civil de entes públicos, existem pressupostos muito específicos. E aí você vai ter que acompanhar comigo o que está previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Você já está vendo na sua tela. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, aí nós vamos lá para o parágrafo 6º da mesma cláusula 37, que diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Volta para mim. Eu acabei de ensinar a vocês que o Estado, ele se coloca na frente do agente público que cometeu o ato. Entretanto, depois de responsabilizado, o Estado pode, por meio de uma ação regressiva, o que significa dizer a criação de uma nova ação, processar aquele agente que por dolo ou culpa cometeu aquele ato. Então, não significa dizer que pelo fato do Estado se subrogar no direito de figurar ali como parte no polo passivo, não significa dizer que o agente público não será responsabilizado eventualmente. Ele será sim, caso o Estado entenda pelo ajuizamento de uma ação regressiva. Então, nesse diapasão que eu acabei de mencionar, o que se verifica é que há o estabelecimento, a adoção da teoria da responsabilidade subjetiva. Não há previsão de elemento culposo nos casos relacionados à responsabilização do Estado. Já ensinei também em vários programas quanto é, que para que haja a responsabilização de alguém por determinado ato, é necessário que haja a conduta, o dano e o nexo de causalidade que venha ligar essa conduta a esse dano. Os policiais, eles têm sobre si uma prerrogativa que é a de estar em estrito cumprimento do dever legal. Os policiais que eventualmente estão envolvidos em um tiroteio, tiro de lá, tiro de cá, e eventualmente venham, por meio de um tiro, a matar alguma pessoa que contra eles esteja se insurgindo, não haverá certamente, embora possa existir processo, não haverá condenação, não haverá responsabilização. Por quê? Porque o entendimento é que o exercício, o estrito cumprimento do dever legal, ele é uma excludente de licitude. As excludentes de licitude você vê no artigo 23 da Lei 2848, que é o Código Penal. Quais são elas? Estado de necessidade, legítima defesa, que talvez seja a mais conhecida de todas, ou o estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. São essas as excludentes de responsabilidade. Entretanto, quando no exercício da profissão, no exercício do trabalho de policial, durante aquilo que pode ser considerado como estrito cumprimento do dever legal, há um extrapolamento frente ao fato, frente à situação sobre a qual venha se debruçar o julgador que venha receber o processo, se for verificada qualquer tipo de situação que extrapole a normalidade, então você poderá cogitar a responsabilização civil do Estado por aquilo que se chama de excesso de atuação. E foi justamente isso que se verificou nesse caso. Acredito até que pela narrativa inicial você tenha percebido uma certa desproporcionalidade em relação a tudo o que aconteceu. E aqui eu já vou adentrar na decisão, pelo menos em um trecho dela, para que você possa visualizar o que eu acabo de explicar.
O julgador entendeu da seguinte maneira: ainda que seja possível o uso da força física para conter os ânimos ou resistência em uma abordagem policial, é estritamente necessário que haja proporção no uso dessa força para que não ocorram excessos. Na hipótese dos autos, houve evidente excesso de uso de força física na conduta policial. Em primeiro lugar, porque o desacato não parece ter se configurado. A insurgência verbal do apelado, que é o rapaz que estava chegando em casa e foi abordado pelos policiais, sem qualquer reação exagerada, o que restou constatado pelas testemunhas e pela apuração do Ministério Público em relação à primeira abordagem, de plano, demonstra que o policial iniciou sua atuação já com excesso de autoridade. Tal constatação é relevante, pois demonstra que a conduta do policial, logo em seguida, na tentativa de algemar o apelado pelo suposto desacato, também foi excessiva e culminou no desnecessário disparo de arma de fogo quando o apelado já se mostrava completamente dominado pelas agressões dos dois policiais e cujo projétil atingiu a perna da vítima, colocando em risco a filha deste, que neste momento estava lhe abraçando. Além do abuso cometido, da grave lesão física sofrida, do seu afastamento do trabalho, o apelado viu-se ainda moralmente afetado diante da sua esposa e filha, que correram riscos de serem atingidos pelo disparo de arma de fogo efetivado. A conduta do agente policial extrapolou os limites do seu dever legal, gerando evidente dano moral indenizável nos exatos termos da sentença. Bom, gente, se o rapaz que simplesmente queria reencontrar a família em casa tivesse puxado uma arma do bolso, poderíamos aqui estar falando a respeito de um excesso do policial? Não, porque haveria paridade de armas. Não haveria condições de o policial enfrentar ou aguardar para ver o que iria acontecer se o sujeito puxasse uma arma do bolso. Agora, no momento em que o sujeito já está dominado, já está no chão, até desconsiderando como ocorreu o início dessas conversações, que segundo o próprio magistrado, sequer houve desacato, sequer houve algum tipo de comportamento agressivo por parte da vítima, né? Mas desconsiderando isso, considerando apenas o fato de já se tratar de uma pessoa dominada, precisava puxar a arma para dar um tiro na perna dele? Especialmente quando uma criança, a filha da pessoa, estava ali próximo? Parece que não. E aí, gente, eu quero dizer o seguinte: para você que acha que o valor da indenização é de R$65 mil, então você acertou. Só que você acertou parcialmente, porque essa foi a decisão da juíza de primeiro grau. E aqui eu vou entrar numa seara um pouco complicada para mim enquanto advogado. Porque a decisão final nesse processo foi menor. Aqui no Tribunal de Minas Gerais houve a redução do valor de R$65 mil para, fala aí minha voz, R$40 mil. Exatamente. R$40 mil. Então você que optou pela opção B, você acertou. E aqui, gente, qual foi a justificativa? O magistrado entendeu o seguinte: a despeito da gravidade dos elementos que circundam esse caso, tenho que a indenização fixada é excessiva. Isso porque em demandas envolvendo a indenização por danos morais em razão de morte, tive a oportunidade de avaliar o valor das condenações,
fixando-as entre o patamar de 50 mil a 60 mil, a depender das particularidades ou peculiaridades de cada caso. Ele está querendo dizer o quê? Que quando a pessoa morre, se ele tivesse morrido com o tiro, para quem ficou, e aqui já falando de um dano moral em ricochete, em reflexo, né? Quem fica também tem direito à indenização nesses casos. Então, digamos que a esposa dele processasse o Estado por ter matado o esposo por meio daquele tiro. Então, ela receberia na faixa de 50 mil, 60 mil reais. Então, por isso, como ele não morreu, embora grave a situação, o magistrado entendeu que 40 mil reais estava de bom tamanho. E aqui eu tenho que falar, dificilmente eu dou minhas opiniões pessoais no programa Quanto É, deixo a critério de vocês, deixo de acordo com a consciência de cada um, mas aqui a questão é outra. A questão é o quão baixas são as indenizações no Brasil. Morreu, meu amigo, é R$1 milhão. O Estado tem dinheiro, não tem? É R$1 milhão. É indenização estilo Estados Unidos. R$1 milhão, R$2 milhões. Eu duvido que os policiais, em outras oportunidades, não iriam pensar duas vezes. Porque depois o Estado teria que agir regressivamente contra eles. Não tem choro nem vela. E aí situações como essa, em que não há morte, mas há lesão grave, meu amigo, é 500 mil, 800 mil, 600 mil e não 40 mil reais. Porque isso não repara absolutamente nada. Mas como vocês sabem, há toda uma preocupação em relação ao não enriquecimento e nem o empobrecimento das partes envolvidas, embora esses valores que eu mencionei jamais iriam empobrecer o Estado. É o chamado binômio do equilíbrio. Acho que vocês que acompanham o programa Quanto É, já estão aí cientes. Bom, gente, muito obrigado a você que ficou comigo aqui até o final de mais um programa Quanto É. Para você que não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado. Conte sempre comigo. Vejo vocês no próximo vídeo.